E eu me lembro que eu cheguei, tinha o projetor no centro do cinema, no chão, ali no corredor central, porque eles diziam que porque era 16 milímetros, a distância era muito grande para chegar na tela. Não, foi uma loucura, não foi uma façanha. Uma loucura. Começou primeiramente com os irmãos de Monte, inicialmente fotógrafos, desde 1917, estabelecido na rua Siqueira Campos, entre a Badibacite de hoje e a Coronel Espínola. E de fotografia eles partiram para o cinema, compraram uma máquina, uma câmera muito rudimentar. É preciso citar no começo dos anos 20, o cinema brasileiro estava engatinhando ainda. Havia ainda alguns ciclos no interior, fora do eixo Rio-São Paulo. Houve produções nessa época em Recife, em Campinas, Cataguases. Comprando uma máquina, passaram a fazer documentários. Sabe-se que eles fizeram os primeiros documentários em Carnaval de São José do Rio Preto, depois na região. Eram chamados para filmarem algumas cerimônias, algumas inaugurações, comemorações. E por fim partiram para filmes. Está registrado, documentado pelo jornal A Notícia, principalmente um filme sobre um suicídio, uma ficção, filmado lá no Rio Grande, lá na Cachoeira. Nós podemos calcular o trabalho que deu para compor, para fazer o roteiro e a própria filmagem. Então eles foram pioneiros aqui na cidade e na região. Eles também não tinham conhecimento dos cuidados para a preservação. Então tudo isso se perdeu. Não tenho medo nem da morte, levo Deus no coração, carrego o fio no ombro, trago a faca na mão, carrego o fio no ombro e trago a faca na mão.
começou assim, eu cheguei do Silvio Santos, que fui lá fazer o Cidade contra Cidade, e ele disse que tinha uma ideia. Eu conversava muito com ele aqui na Bernardino, né? E o Vicente me falou, Roberto, eu tenho uma ideia, nós vamos fazer um filme, eu tenho um script, tenho tudo. Nós vamos fazer um filme, eu vou convidar o Massi, né? Vou convidar o Massi, que é o único cara que tem a camerazinha aí, e nós vamos fazer, era uma camerazinha desse tamanho, desse tamanhozinho. Aí pegamos o Demonte, eu, o Botas, mais uns que eu não lembro o nome, porque, pô, faz tanto tempo. O argumento nasceu de uma conversa que eu tive com o Dr. Paulo Nimer, que foi advogado do fazendeiro, que foi o pivô da história. O Vicente era advogado. Ele ganhou uma causa aí, o cara não tinha com o que pagar, acabou dando uns rolos de filme virgem, de cinema. Não sei quem é o cara, tinha. Ele ficou com aqueles rolos de filme, o que ele ia fazer? Resolveu fazer um filme porque ele tinha ganhado os rolos de filme. Eu estive lá. Naquela época eu trabalhava no Falavina e parece que foi à tarde, não foi à noite, né? E eu dei uma saidinha lá na firma, pedi para ficar uns 20 minutos fora e fui lá no Cine São Paulo. Aí, o filme pronto, o Vicente marca uma sessão de lançamento às 2h da tarde no Cine São Paulo, ali na esquina, na frente. Edifício Curte. No edifício Curte. Marcou, convidou o juiz, desembargadores, prefeito, vereadores, a autoridade de Rio Preto. Convidou todo mundo. O princípio do filme foi ali em frente à Unirp, em frente à Fadir, que depois se transformou em Unip, a Faculdade de Direito. Era um matagal que tinha ali, na frente. Nós fomos gravar ali o princípio. Depois é que nós fomos para uma fazenda, que foi levado lá pelo autor, né? pelo autor da façanha, né? O advogado Vicente Amêndola Neto. Do jeito que estava o filme, os caras pensaram que era um filme. Como o cinema executava, Mazzaropi, Charles Heston. Pô, mas o que é isso, né? Não dá pra chegar lá. Era uma câmerazinha pequenininha. Foi uma loucura. Só louco mesmo para fazer aquilo. O pessoal começou a rir, não do filme, dos erros de continuismo, esse negócio todo. Sincronismo. E deu um ataque de riso no cinema. Quando terminou o filme, o pessoal continuava a rir, um falava e riam. Quer dizer, o filme foi maravilhoso. Achei uma coisa espetacular na época, uma coisa maravilhosa. Eu vou contar uma passagem para você que você não vai acreditar. Depois que nós gravamos ali, parte do filme foi gravado no IPA, no Instituto Penal Agrícola. Aquela casa que tem lá, aquela coisa, é do IPA. Pô, a gente gravava de noite, era por minuto. Você gravava uma frase, depois outra. Como é que você quer que tenha sincronia? Não era um negócio, não tinha, meu amigo. Gravava a imagem, depois gravava o texto. Eu naquele tempo não sabia como é que se fazia roteiro, procurei me informar, mas fiz o roteiro. Não, mas ninguém entendia de cinema. Eu ainda fui para televisão, sacava alguma coisa, né? Fiz teatro. Mas o João Albano era um jornalista pesado. Aí falei com o Arlindo Massi, se prontificou a fazer a filmagem, mas a gente não tinha noção de timing, entendeu como negócio? Que é uma coisa que precisa ter, né? Então aquelas cenas estão tudo encavaladas. Ele foi o diretor do filme porque ele era o mais inteligente. Ele era o mais vivido, ele era o mais culto e ele era jornalista. Eu, na época, não era jornalista, eu era radialista. Fagundes, esse vagabundo tem que pagar com a vida o que andou fazendo. Lembra da Isaura? Ele andou perseguindo ela e a danada cedeu. A história, o acontecimento foi um júri do Paulo Nimer.
que o Vicente, não sei se participou à época, então ele fez esse texto, ele fez o filme, né? Trama de Sangue, como é que é, uma aventura, tinha uma outra palavra que dava contexto, né? E ele então chamou a gente e nós fomos fazer. Olha, é uma loucura. Estavam na época da moda, né, o ciclo de filmes do nordestino, principalmente do Cangaço, que começou em 1953 com o Cangaceiro, que ganhou o prêmio no Festival de Cannes, e depois uma outra série grande de filmes, né, do ciclo do Cangaço, né, e que tinha também uma estética meio da precariedade, que o Glauber Rocha veio denominar como o cinema da fome. E aí fomos fazer o filme. Começamos aqui em frente, aonde é a Unirp. Depois, era Fadir antes, Unirp. Era um mato. Aquilo ali não tinha faculdade, não tinha nada. Até a cidade terminava ali. E tinha um matagal. Ali em frente, aonde hoje é a Unirp, tinha um matagal, tem uma lanchonete ali e tudo. E foi ali que eu estrangulei o Botas. Foi curiosíssimo, você imagina o Botas do jeito que ele era, franzino, pequenininho, né? E ele vem vindo no meio do mato, eu pego ele, aperto a goela dele, boto ele no chão e ele cai morto lá. Não, tinha treino nenhum, era coisa de hora. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar você assim, 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 porque podia machucar. Então era no momento, tudo foi feito no momento. Não tinha esse negócio de, então não, vamos ensaiar para depois a gente gravar. Hoje, quando se lembra desse filme, A Trama de Sangue, se pensa numa coisa meio folclórica, todo mundo cita a falta de sincronia entre a imagem e o som, né? Mas, na verdade, não é uma coisa folclórica, foi uma coisa heróica se fazer um filme em 1968 aqui em São José do Rio Preto. Foi uma grande façanha daqueles meninos. Você fazia o labial e depois você gravava o texto. Tanto é que quando foi para fazer a mixagem, é que o cara lá fez o que fez. Ele não conseguiu sincronizar. Então, quando eu bato na mesa e peço uma pinga, depois de 1 minuto é que sai a voz. Eu bato na mesa, me dá uma pinga. Deu um intervalo, aí pá, 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 me dá uma pinga. E o povo ri.
Aí nós fizemos tal, fomos para São Paulo, sonorizamos na Líder. Nessa ocasião eu fiquei conhecendo aquele, como é que ele chamava? Aquele cineasta que me elogiou o filme, fez por bondade, né? Que fez aquele filme O Bandido da Luz Vermelha. Ah, sim. Entendeu? Como é que ele chamava? Morreu agora há pouco tempo. Bom, ele pegou e elogiou o filme. Não, é um filme cult e não sei o quê. Eu fiquei pensando comigo, esse cara tá me gozando. Pô. E eu conseguia ver sob esse prisma, não de uma coisa folclórica, de todo mundo dando risada, mas de alguém, de um grupo que consegue fazer um filme, de um filme de ficção, um bang bang, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, no interior, né? E que para nós aquilo era motivo de um grande orgulho. Por isso que esse filme foi uma grande façanha. E lotou o cinema, porque era renda para os estudantes. A plateia ria, entendeu? E eu e todo mundo lá, o Vicente fez uma abertura, subiu no palco. Foi o único filme que os artistas estavam ali no Cine São Paulo. Rio Preto nunca viu isso. Os artistas do filme estavam assistindo o filme pela primeira vez. Até eu ri. Devo ao Vicente, essa que é a verdade, apesar de tudo, a realização desse filme. Ele chegou, inclusive, a vender um automóvel dele, Fissori, não sei se você lembra do Fissori, era um carro italiano, para poder pagar os filmes. O Amêndola bancou aquilo. Ele pagou a conta. E ele foi o autor da letra e da música do filme, que foi gravada pelo Walter Vanderlei. E o mais interessante de tudo é que ele fez a letra e a música entre Limeira e São Paulo, guiando o carro dele. O Vicente era um gênio. Sou valente de si, faço sobra e não choro. No sertão sou conhecido por Manuel Joaquim Teodoro. Por Manuel Joaquim Teodoro. Então tem a cena. Roberto, nós vamos amarrar você no cavalo e vamos dar uns tapas no cavalo para o cavalo andar e você vai ser arrastado. Eu falei, vocês estão com brincadeira. Não, mas tem que ser assim, porque o filme é original. É original e eu que pago o pato. Aí fizemos a cena. Pegaram o cavalo, era um cavalo manso. Mas pegaram o cavalo, me amarraram no cavalo e deram um tapa na bunda do cavalo e o cavalo saiu andando, ele não correu. Ele saiu andando e eu, segurando a corda, fui arrastado por meio do mato, buraco, carrapicho e o escambau a quatro. Eu sou um caboclo forte, não tenho medo nem da morte. Levo Deus no coração, carrego o fuzil no ombro e trago a faca na mão. Carrego o fuzil no ombro e trago a faca na mão. Doutor, parece que o homem está morto mesmo. Então, tira de misericórdia pro baiano. O que aconteceu? Eu saí de lá, fui para casa, meio machucado, não só machucado como, cansado, né? E chego em casa, passado lá, tomei banho, aquela coisa toda, e começou a me dar uma dor aqui do lado, uma dor muito forte. Eu não aguentava de dor, aquilo foi uma loucura de dor. Botas era artista mesmo, era um intérprete, imitador, o cara era genial, o Botas era genial. Jantar na casa do coronel, vale bem a pena.
E o Massi, a câmerazinha era, olha, era desse tamanzinho. Eu não sei como é que ele fez isso, até hoje eu não entendo. Então é o seguinte, esse filme tem que guardar para a eternidade, né? Não pode morrer. Eu acho assim, que muito mais do que ver esse filme sob a perspectiva do folclorizado para dar risada, a gente deveria encarar esse filme como uma façanha que se fez na nossa cidade. Mas passou uma vez e depois ia passar onde outra vez, Fernando? Aonde? Nós sentimos que o filme... Ué, ninguém ia assistir aquele filme. Hoje, provavelmente, as pessoas desejam assistir porque aquilo foi uma epopeia, né? O cara vai falando, eu preciso ver isso. Eu preciso ver. Rio Preto fez um filme, rapaz. Conhecer, o meu corpo é fechado, não existe louvação. Cabra deixado, vento de lampião. Eu gravei de matar esse covarde. Esse desgraçado vizinho minha vida inteira. Mas pagou com seu sangue tudo que fez para mim. Eis o que ele mereceu. Avisa a mulher do coronel que tudo foi feito como combinamos. Que ela está pronta para ir para capital comigo. Onde vamos? Sim, senhor. Eu acho que a importância desse filme é a ousadia, né? É a loucura, é o desejo de alguns semi-artistas que quiseram provar que era possível fazer aquilo que o Vicente queria e que o Massi, que era um funcionário do Banco do Brasil, e ele fazia aí umas imagens, aquela coisa toda, como o Cometa Filmes fez, mas de uma maneira muito mais rústica. E fomos todos para lá. Isso ninguém faria hoje. Da forma que nós fizemos, ninguém faria hoje. Porque hoje eu pego o meu telefone e faço um filme digital. Não, eu não faço gozação. Quer dizer, hoje, distanciado no tempo, é comum a gente folclorizar. E não é bem desse jeito. O filme foi um grande momento épico da história cultural de São José do Rio Preto, unindo pessoas muito, né, poeta, o João Amêndola Neto, né, gente que tinha câmera de cinema, né, pessoas do grupo teatral Rio Pretense, do GTR, no caso do Roberto Toledo, no caso do Antônio Carlos Bota, que é também gente do rádio, né? Pessoas do rádio que naquela época eram grandes artistas, grandes astros.